Bem-vindo para mais um tutorial. Sou César e nesta aula será apresentado como pesquisar entre datas e em seguida gerar o Excel com PHP do valor pesquisado. O que será implementado é o seguinte: neste formulário eu consigo selecionar uma data, então seleciono entre essas duas datas. Clicando em pesquisar, será realizada uma pesquisa no banco de dados. Na tabela usuários, eu tenho estes usuários e a data de cadastro somente retorna os usuários cadastrados entre essa data. Clico em pesquisar, retornou os usuários. Estes usuários, eles possuem caracteres especiais, seja no nome ou no endereço, e apresentou o link gerar Excel. Ele deve gerar Excel desses três registros. Clico em gerar Excel, gerou Excel e também já realizou o download. Abro o arquivo Excel. Abrindo o arquivo, eu tenho os dados: o ID, o nome, e-mail, o endereço, e o endereço com caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Então, está gerando o Excel com os caracteres especiais. É isso que será implementado nesta aula. Pesquisar entre datas no banco de dados. Após ter realizado a pesquisa, eu posso gerar o Excel do resultado da pesquisa. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos. Acessando no gerenciador de arquivos, também criei o diretório Celc no diretório padrão do AMP Server. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório e abro o projeto. Em seguida, crio o arquivo index com a extensão PHP e também a estrutura básica do HTML. Coloquei o título para a aba do navegador e também um título no conteúdo. Posso abrir no navegador desde que eu tenha startado o servidor local AMP Server. Para isso, simplesmente coloco localhost, em seguida o diretório Celc, o diretório que eu criei. Não precisei colocar o nome do arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo com o nome de index. Tem o título na aba do navegador e também o título no conteúdo. Este título. Próximo passo é criar o formulário. Utilizo a tag form para criar o formulário. Dentro desta tag form, eu acrescento o atributo método, indicando qual método que deve ser utilizado para enviar os dados, e em seguida action. Para qual página, eu deixo vazio porque deve enviar para a mesma página. Posso criar o primeiro campo, então label, indico que o usuário deve preencher aqui a data de início. E este campo vai ser o seguinte: input para criar um campo, type, o usuário deve selecionar uma data, então será um date, nome do campo, name, data underline início, data de início. Em seguida, posso já fechar e acrescentar duas quebras de linha só para ficar mais organizado. Posso conferir como que está ficando no navegador, atualizo data de início. Campo do tipo date já apresenta o calendário para poder selecionar. Eu duplico este campo e o próximo campo é data final. Altero o nome do campo, então não será data início, agora data final. Tem os dois campos, só falta criar o botão. Também será um input. Type para submeter o formulário é o submit. Value, valor que deve ser apresentado no botão, é a palavra pesquisar, e também acrescento um name para este campo que é pesquisar entre data. Também acrescento duas quebra de linha. Confiro como que está ficando este formulário. Ok, eu preciso receber os dados deste formulário. Então aqui acima eu abro o PHP, finalizo o PHP, utilizo filter underline input array para receber os dados de todos os campos, input post porque eu estou utilizando o método post para enviar os dados, e também um filter underline default para receber como uma string, e atribuo para uma variável com o nome de dados. Posso dar um var dump nesta variável para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Seleciono ou primeiro atualizo a página,
nulo porque não recebeu nada do formulário, mas se eu colocar aqui uma data, coloco essa data, clico em pesquisar, agora eu tenho data de início, data final e também o botão pesquisar. Eu só dou um var dump quando existir esse pesquisar. Abaixo do formulário eu verifico. Então, abro o PHP, em seguida internamente faço o seguinte: verificar se o usuário clicou, somente antes acrescento aqui abaixo. Se for diferente de empty, diferente de vazio, se foram dados, o mesmo que eu dei o var dump, a variável aqui acima. E qual é a posição? Pesquisar entre datas, é a posição que eu havia copiado. A chave no array, se ela for diferente de vazia, então pode dar o var dump. Recorto o var dump da parte superior e colo aqui abaixo. Coloquei verificar se o usuário clicou no botão, coloquei o comentário e aqui acima também. Receber os dados do formulário. Ok, confiro se realmente está funcionando. Eu seleciono novamente uma data aleatória, clico em pesquisar. Agora sim, deu o var dump. Mas quando eu carregar a página, não dá o var dump porque o usuário não clicou no pesquisar. Antes de continuar, vocês observaram que eu selecionei a data, cliquei em pesquisar e ele não manteve os dados no formulário. Quero manter. Então, faço o seguinte aqui. Antes do label, eu implemento uma instrução PHP e vai ser o seguinte: uma variável com o nome de data início, ela por padrão começa com o valor vazio e este valor que estiver dentro da variável data início, eu posso imprimir no campo. Coloco o value, em seguida um echo para imprimir o que estiver dentro da variável e finalizo em seguida. Ok, assim, o que estiver dentro desta variável será impresso dentro do campo. No momento vai ser impresso vazio, mas eu acrescento um hífen, se e set. Se existir a posição, se foram dados. Em seguida, qual é a posição? Posição data início. Se existir, então acessa este hífen. Esta variável data início, ao invés de ser vazia, recebe o que o usuário já havia preenchido no formulário. Será que funciona? Atualizo, em seguida seleciono uma data, início e um final, pesquisar, data de início manteve. Falta fazer agora com data final. Pego essa instrução e acrescento data final. Ao invés de ser data início, altero o nome da variável data final. E o nome do campo também é data final. Posso imprimir o valor utilizando o atributo value, é a variável data final. Confiro se está mantendo os valores nos dois campos. Selecionei uma data, início e fim, manteve o valor. Ok, era isso que eu queria implementar. Posso pesquisar agora no banco de dados, mas eu ainda não tenho a base de dados, nem a tabela e nem a conexão deste projeto com o banco de dados. Eu acesso novamente localhost, em seguida phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, a senha em branco e a base de dados MySQL. Executar para acessar. Acessei o servidor, crio uma base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono uma collection, neste caso será UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados, também um endereço sem o C cedilha, não pode colocar, também será um varchar 220 caracteres. E quando eu estou cadastrando, será um date time, data e hora, não precisa preencher? Precisa sim, então não pode ser nulo. Se você quiser, pode também acrescentar quando está editando, será um date time, data e hora, e não é obrigatório, porque quando eu estou cadastrando, não estou editando. Seleciono INODB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Guardar, criei a tabela, posso inserir alguns registros, então eu preencho aqui, por exemplo, preenchi alguns registros, então tenho o primeiro registro com o acento, o caractere especial no endereço, coloquei a data 1, tenho o segundo usuário, coloquei data 2, em seguida data 3, data 4, também aqui tenho acento, coloquei um acento no nome da avenida, em seguida tenho o registro, cadastrei na data 5,
e o último registro na data 6. Tem acento no nome, um caractere especial e também no endereço. O total são 6 registros. Executar incluiu exatamente os 6 registros. Criado a tabela, cadastrado alguns registros, somente aqui eu coloco nulo. Eu deixo vazio, porque eu não editei, eu não alterei a data. Coloco simplesmente nulo. Só tenho a data de cadastro. Eu quero pesquisar, por exemplo, os usuários cadastrados entre a data 2 e 4. É isso que eu quero implementar, é esta pesquisa. Mas eu preciso conectar este projeto com o banco de dados. Eu crio um arquivo com o nome de conexão.php. Nome do arquivo não pode ter caracteres especiais. Para agilizar, eu criei uma conexão pronta. Então, eu tenho aqui localhost, onde está o banco de dados, o usuário root. Lembra quando eu acessei o phpMyAdmin e coloquei root? Então, é este usuário, a senha em branco, a base de dados Selk e a porta 3306. Essa porta nem sempre é necessário utilizar, por isso que eu coloquei a conexão com a porta e conexão sem a porta. Eu estou utilizando a conexão sem a porta. Eu testo se a conexão está funcionando. Eu abro este arquivo, conexão.php, coloco o nome do arquivo, conexão realizada com sucesso, e eu retiro a letra E, conferir se cai aqui no cat. Atualizo exato. Base de dados desconhecidas. Retorno para a base correta, confiro, conexão. Agora eu incluo este arquivo conexão no arquivo index. Aqui na parte superior eu acrescento a conexão utilizando o include. Inclua somente uma única vez o arquivo conexão.php. Incluiu o arquivo, posso também colocar o comentário, incluir a conexão com o banco de dados. Incluído a conexão, posso agora pesquisar no banco de dados. Então, depois do var dump, eu crio uma query, então será um select, selecione a coluna ID, coluna nome, a coluna e-mail, coluna endereço, e depois eu tenho a coluna quando eu estou cadastrando. Copio o nome da coluna, nome, e-mail, endereço, nome, e-mail, endereço, exato. From, em qual tabela que eu quero pesquisar, é na tabela usuários, e acrescento a condição. Quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. From, depois do from, acrescento a condição. Where, onde, na coluna, esta coluna ela deve ter o mesmo valor que estiver no seguinte local. Eu quero pesquisar entre as datas, então utilizo between. Between, uma palavra reservada, então eu coloco em maiúsculo. Entre a data de início, pego só o nome da variável, data início, aqui será um link, and, e a data final. Deve ser pesquisado entre as duas datas. Não esqueça dos 2 pontos que eu estou colocando, indicando que é um link. Não é obrigatório, mas eu recomendo que você siga esse padrão. Query, underline, usuários. Não é eu que recomendo, a maioria dos projetos utilizam esses 2 pontos. Próximo passo é preparar esta query. Pego a variável con, que possui a conexão com o banco de dados. Quem é esta variável? É esta variável aqui, con. Eu esqueci de testar se realmente funcionou a conexão, incluindo o arquivo. Não faz mal, logo testo. Prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline usuários. Será que eu posso utilizar esta variável con? Se incluiu a conexão corretamente, deve imprimir esta frase. Confiro isso no arquivo index. Conexão com banco de dados realizado com sucesso e não apresentou erro que não encontrou esta variável con. Não apresentando erro significa que encontrou a variável con. Comento este eco, retorno no arquivo index e próximo passo é pegar a variável result usuário, bind param, eu indico que eu quero substituir o link, este link data início, ela recebe o valor que estiver dentro da variável dados. Eu tenho var dump aqui? Não, não tenho mais o var dump. Mas vocês sabem que eu tenho a seguinte posição. Eu tenho a posição data início. Quando eu dei o var dump,
vocês podem dar o vardump em dados, vocês podem conferir que existe esta posição. Substituir o link, depois substituo o link data final. Por que não pode colocar o valor direto aqui na query? Porque isso aqui é uma instrução SQL, isso aqui é dados, você evita o SQL injection. Data final recebe o que vier do campo data final. Já substituí os valores, agora é só executar. Result usuários, execute a query. Executando eu tenho os valores. Posso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, acessa este if. O que for verdadeiro? Se a variável result usuários for true e também a variável result usuários, eu conto a quantidade de linhas. Se for diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Se não, acessa este else, indica que não encontrou nenhum registro no banco de dados. Eu coloco uma frase echo, em seguida abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e a frase erro, nenhum usuário encontrado. Acrescento um estilo inline, a propriedade style, o atributo style, em seguida a propriedade do CSS color, é o vermelho, hashtag F00, vermelho indicando que houve algum erro. Eu coloco uma data que não existe, vamos ver se funciona. Eu atualizo, coloco uma data que não existe nenhum registro entre essa data, clico em pesquisar, erro, nenhum usuário encontrado. Agora, se ele encontrar entre a data 2 e 4, pesquisar, encontrou o registro, não acessou o else, acessou o if. Acessando o if, então eu posso dar um vardump no valor que veio do banco de dados. Vardump, mas não posso. É mais de um registro, eu preciso utilizar o laço de repetição, while. Toda vez que ele passar pelo while, ele tem os dados de um único usuário. Eu quero ler o que estiver dentro da variável result usuários. Para ler, utilizo o fetch. Na conexão estou utilizando o PDO, então eu coloco PDO, para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Dou um vardump, em seguida cefrão, linha usuário. Possui os dados de um único usuário. Em função de ter colocado fetch a source, vamos ver o que ocorre. Clico em pesquisar, ele retorna na chave do array o nome da coluna. Assim fica mais fácil de recuperar os valores. É um array, então para poder imprimir, eu preciso colocar da seguinte forma: echo, em seguida id, a palavra id, concateno, pego o valor que estiver dentro da variável linha usuário e qual é a chave no array? id. Então coloco o id e depois eu coloco a quebra de linha. Mas tem alguma forma para facilitar isso? Vamos ver, continuar, imprimiu. Mas tem alguma forma para facilitar? Sim, tem. Para isso eu utilizo extract. Quando eu utilizo o extract, ao invés de colocar a variável linha, eu posso utilizar a chave do array como uma variável. Então, a chave do array id, eu utilizo ela como uma variável. Apago tudo isso daqui e utilizo como uma variável. Posso colocar direto porque ao redor está o aspas duplo. Será que dá o mesmo resultado? Pesquisar, o mesmo resultado, mas ficou muito menor o código. Eu tenho o ID, nome, e-mail, endereço e quando está sendo cadastrado. Então, será que nome, altero para coluna nome, depois eu tenho e-mail, também coloco e-mail, o nome da coluna, só que eu não apaguei. Agora sim, e-mail, em seguida tem o endereço. A palavra pode ter caracteres especiais, mas o nome da coluna não possui caracteres especiais. Depois, quando eu estou cadastrando, coloco aqui quando foi cadastrado. Confiro como que está ficando, não, faltou um traço. Para isso, coloco HR. O vardump eu não preciso mais, retiro este vardump. Confiro como que está ficando, atualizo, continuar. Agora sim, eu tenho os dados do registro e também quando está sendo cadastrado. Este vardump na linha 47
eu não preciso mais. Novamente, pesquisar, tenho os valores, mas essa data não está legal. Eu posso converter essa data. Ao invés do create, eu recorto este create, fecho aspas duplo, concateno e abro novamente. Utilizo a função date, eu quero converter uma data para qual formato? Dia, mês, ano, 4 dígitos, hora, faltou um dígito, não, aqui eu só coloco Y maiúsculo para o ano ter 4 dígitos. Em seguida a hora, para ser de 24 horas, e minuto, segundo, eu quero formatar qual horário. Então, utilizo str_time, quero converter o que estiver dentro da variável create. Agora sim, posso conferir como que está ficando, se converteu a data corretamente. Continuar, agora melhorou, 2/9/2022, o formato que temos o hábito de ver no dia a dia. Eu estou pesquisando, então significa que eu posso gerar agora o Excel. E aqui acima eu verifico se e set, se existir, se veio dados do formulário, então se a variável dados, em seguida e set, se existir data início, significa que pode pesquisar. Além da data início, and, e também precisa existir a data final. Eu copio aqui, só altero colocando data final. Se existir os dois valores, acessa este if e pode imprimir o botão gerar Excel. Echo, em seguida A para criar o link, href deve redirecionar para algum local, finalizo este link, será gerar Excel. Se algum momento eu falar PDF, é porque eu estava gravando aula sobre PDF para o curso de PHP Developer e posso confundir colocando PDF ao invés de Excel. Mas o objetivo é gerar Excel. Quando o usuário clicar neste link, chama uma página gerar Excel extensão.php. Envio como parâmetro data início, então este parâmetro que será enviado pela URL recebe o valor, fecho aspas duplo, abro novamente, recebe o valor que estiver em data início. Novamente, mais uma variável e comercial, data final, a variável data final que será enviada pela URL possui o valor que estiver dentro desta variável data final. Recebe, fecho aspas duplo, abro novamente, internamente colo valor. Posso criar agora este arquivo, gerar excel.php, criar novo arquivo, abro o PHP, em seguida posso receber. Utilizo filter underline input, o valor vem pela URL, então é um input get. Qual é o valor que eu quero receber? É o valor que vem em data início. Data início deve ser uma string, então filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável data início. Também faço isso com data final. Eu estou enviando o parâmetro data final, copio e colo data final neste local. Posso dar um var dump só para conferir se eu estou recebendo. Então, eu tenho data início e também eu tenho data final. Estou dando o var dump nos dois valores. Confiro se realmente estou recebendo. Eu clico em pesquisar, gerar Excel. Posso colocar uma quebra de linha aqui. Acho que eu coloco uma ou duas. Uma eu acho que já é o suficiente. Clico em pesquisar, não. Melhor é duas quebra de linha. Pesquisar, ok. Se eu clicar em gerar Excel, ele deve receber esses dois valores, data início e data final. Clicando em gerar Excel, recebeu data início e data final. Posso agora pesquisar. Para pesquisar, vocês sabem, primeiro incluir a conexão com o banco de dados. Copio esta linha, incluir a conexão. Você pode colocar o comentário, receber os dados da URL para buscar os registros. Ao invés de eu criar novamente do zero, eu já tenho esta instrução. Eu simplesmente copio ela para facilitar. Copiei, eu já tenho os valores. Estou recuperando, somente aqui data início e data final é o que estiver dentro desta variável. Data início e data final está aqui. Também posso imprimir. Ao invés de eu gerar Excel, eu testo
no momento. Colo aqui gerar. Ok, if, confiro, retorno no formulário, clico em gerar Excel e encontrou os dois registros que devem ser acrescentados no arquivo Excel. Eu deixo este if no momento e dentro deste if eu acrescento o seguinte: aceitar CSV ou texto, acrescentei este cabeçalho, em seguida o nome do arquivo, o nome do arquivo será arquivo CSV, eu quero gerar um Excel com a extensão CSV, arquivo separado, cada coluna separado pelo ponto e vírgula, em seguida gravar no buffer. Próximo passo é criar o cabeçalho que eu estou colando para agilizar a aula, porque já está longa. Coloquei o cabeçalho, então no cabeçalho eu tenho a coluna ID, nome, e-mail e também a palavra endereço. Endereço possui caracteres especiais, o Excel ele não aceita o TF8, eu preciso converter para este formato. Por isso que eu estou utilizando o EMB Convert para converter. Próximo passo é escrever o cabeçalho no arquivo Excel. Escrevi o conteúdo. Agora é só fechar o arquivo. Este while eu retiro no momento e coloquei o fechar arquivo. Será que ele gera o Excel e realiza o download? Este var dump não pode ter, se tiver ele vai apresentar erro. Não tem nenhum eco, não tem nenhum eco e nenhum var dump, não pode ter. Este eco ele só é utilizado quando não conseguir gerar o Excel. Clico em gerar Excel, gerou o Excel, abro o arquivo e tenho o cabeçalho, ID, nome, e-mail e endereço. Endereço com caracteres especiais. Ok, cabeçalho já está pronto. Agora eu posso pegar os valores que vieram do banco de dados. Mas o que vem do banco de dados possui caracteres especiais. Como que eu resolvo essa parte dos caracteres especiais? Para isso eu faço o seguinte, por exemplo, a coluna endereço possui caracteres especiais. A coluna nome também possui caracteres especiais. Eu coloco com os caracteres especiais. Dentro do while, escrever o conteúdo no arquivo. Qual é o conteúdo? O conteúdo que está dentro da variável linha usuário. Conferir, vai gerar o Excel com erro, não há problema. Abro este arquivo Excel. Eu tenho agora Assunção, não está correto. A Rua José também não está correto. O nome do usuário também não está correto. Como que eu faço para resolver? Eu utilizo esta função. Mas como que eu vou passar coluna por coluna? Para isso, eu crio uma função aqui abaixo com o nome de converter. Ela recebe como parâmetro cefrão linha usuário. Então, aqui está, cefrão linha usuário. Eu utilizo a função onde eu passo valor por referência, isto é, eu altero o valor na variável original, caso você não saiba o que é uma função com valor passado por referência, isso eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso disponível abaixo do vídeo. Eu quero fazer isso daqui, MB Convert. É a mesma coisa que eu quero fazer. Somente agora será em linha usuário, não é o endereço, e sim linha usuário. É uma variável, então eu coloco linha usuário e atribuo para a variável cefrão linha usuário. E aqui acima eu crio uma função recursiva. Para isso, o PHP disponibiliza o array underline, esta função que será utilizada. Para ela eu passo o quê? Eu passo linha usuário, o que veio do banco de dados, os dados de um único usuário, e depois eu chamo a função converter. Esta função, simplesmente isso. Passo para a função os dados. Depois eu estou passando por referência, então significa que aqui eu já vou ter os dados atualizados. Eu faço o seguinte, aqui eu passo linha, recebo como linha ou usuário, ou dados do usuário, coloco dados, underline, usuário, só para ser diferente. E aqui também dados, usuário. Assim eu consigo colocar diferente para não confundir. Falta finalizar, ponto e vírgula, e aqui também dados, usuários. Será que ele gera agora o Excel corretamente? Retorno, gerar Excel, abro o arquivo e tenho os valores impressos de forma correta. Caracteres especiais.
Desta forma, não importa se há 1 ou 2 ou 1000 registros, esta função recursiva ela consegue converter os dados. Então, ela chama a função converter e a função converter pega os dados e converte o TF8 para o formato que o Excel aceita. Desta forma, estamos realizando a pesquisa e também gerando o Excel da pesquisa. Ao invés de ser entre a data 2 e 4, eu coloco entre a data 2 e 6. Pesquisar, agora são 4 registros. Será que gera o Excel desses 4 registros? Gerar Excel. Confiro, gerou o Excel dos 4 registros. Legal, está pesquisando e gerando o Excel da pesquisa. Com o nosso pesquisar entre datas e gerando o Excel do valor da pesquisa, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.